Olá pessoal, dando início ao item 4 do nosso módulo 2, nesta aula falaremos sobre estresse nutricional. Então pessoal, antes de começar a aula, eu vou aqui mostrar para vocês os materiais, os principais materiais que nós utilizamos para montar essa aula. São materiais de referência, são livros que recomenda-se a utilização quando nós vamos estudar nutrição mineral de plantas e principalmente o estresse nutricional. Então, vou começar aqui pelo Epstein and Bloom, com a nutrição mineral de plantas. Também temos aqui Thijs Zeiger, que fala sobre a fisiologia e o desenvolvimento de vegetal, e também aqui o trabalho de Marshner, que é o Mineral Nutrition of Higher Plants. Então, esses são os principais materiais que nos baseamos, e aqui vamos começar a aula definitivamente. Então, aqui no nosso plano de aula, na nossa overview, gostaria de explicar para vocês que a aula vai consistir em introdução, no qual eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os nutrientes, quais são eles, o que eles fazem, como eles podem ser classificados, e também, na falta deles, o que é causado na planta, qual estresse é causado na planta. Além disso, na classificação dos nutrientes, eu vou falar para vocês o que são elementos essenciais, o que são elementos benéficos. Dentro dos essenciais, eu vou explicar para vocês os grupos bioquímicos ou também a classificação devido à concentração. Os grupos bioquímicos, eles podem ser classificados de acordo com a sua função no metabolismo. E a classificação por concentração é aquela que difere entre macronutrientes ou micronutrientes. Então, com tudo isso, a gente sabe que em deficiência, isso causa um estresse na planta. Como eu vou tratar essa deficiência? A aula de hoje consiste nisso, então vamos iniciar. Elementos essenciais são aqueles necessários para completar o ciclo de vida dos organismos. Dos 92 elementos conhecidos na Terra, 17 são conhecidos por serem essenciais para todas as plantas. Eles são divididos de acordo com a sua necessária concentração em macro e micronutrientes, mas também quanto ao seu papel bioquímico, e estão classificados nos grupos 1, 2, 3 e 4, que são melhor explicados nos próximos slides. Elementos que promovem o crescimento e podem ser essenciais para algumas espécies vegetais, de modo a não serem exigidos por todas as plantas, são chamados de elementos benéficos, como por exemplo o sódio, presente no NaCl, naquele sal de cozinha, para plantas de praia. Ele pode ser benéfico, mas em outras condições ele pode ser prejudicial. Os exemplos de benéficos são o cobalto, o selênio, o silício e o sódio. Um exemplo prático de como pode funcionar a nutrição em uma planta é a partir de uma composição de solução nutritiva. Então, Hoagland e Arnon prepararam essa composição aqui, mas essa em específico foi modificada por Epstein e Bloom. Hoagland e Arnon foram precursores do estudo de solução nutritiva, e a partir dessa solução nutritiva a gente consegue entender o quanto do nutriente é requerido por uma planta. Aqui nós temos os macro e também os micronutrientes. Esses nutrientes eles são considerados como essenciais. E aqui na parte opcional temos os benéficos. Se observarmos nos macronutrientes, aqui na última coluna nós temos a concentração final do elemento. E isso está quantificado em partes por milhão, ppm. Se a gente for ver relacionado a nitrogênio e também, por exemplo, o potássio, a gente pode ver aqui que está em 224 partes por milhão e 235 partes por milhão nos macro. Agora, fazendo uma comparação com os micronutrientes, se nós viermos aqui novamente na última coluna, na concentração final do elemento, onde é quantificado em partes por milhão, o nutriente que vai ter a maior concentração está em 1,77 partes por milhão. Então aqui nós conseguimos ver que, por mais que os dois sejam requeridos pela planta de maneira vital, a concentração realmente é discrepante.
As deficiências em um ou mais nutrientes minerais essenciais provocam uma gama de desordens no metabolismo vegetal. Essas deficiências elas podem ocorrer até mesmo com um suprimento adequado de nutrientes. Por exemplo, se o pH do solo deixar o nutriente na forma insolúvel, ele se torna indisponível para absorção. Então, o estresse nutricional ou estresse por pH quase sempre resulta na supressão do crescimento, mas também da reprodução vegetal. Por exemplo, se um fornecimento insuficiente do nutriente ferro ou do nutriente magnésio acontecer, isso vai resultar no decréscimo do conteúdo de M, que é necessário para a biossíntese de pigmentos fotossintetizantes, como a clorofila. Sem esses pigmentos, não tem como conduzir a transferência de elétrons e a produção de energia na célula se cessa, acaba. Então aqui eu vou explicar um pouquinho os elementos essenciais a partir daqueles grupos 1, 2, 3 e 4 que levam em consideração a função bioquímica do nutriente, né? Então vamos começar aqui pelo grupo 1. No grupo 1 a gente pode falar que eles são responsáveis por serem os nutrientes que fazem parte de compostos de carbono, né? Compostos orgânicos. Então, a gente tem aqui o nitrogênio e também tem o enxofre. Eles são parte de aminoácidos, eles são parte de amidas, proteínas, ácidos nucleicos, nucleotídeos, coenzimas. Então, essa parte de proteínas, essa parte de aminoácidos, eles sempre vão fazer parte. Tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, que o enxofre tem uma parte muito importante na coenzima A, por exemplo, né? E o nitrogênio, ele está em praticamente todas as funções de aminoácidos. No grupo 2, a gente pode levar em consideração que são nutrientes importantes na armazenagem de energia ou na integridade estrutural. Dentro desse grupo nós temos o fósforo, a gente também tem o silício e o boro. O fósforo, nós podemos nos apegar na membrana fosfolipídica, que o fósforo é um constituinte da membrana plasmática, e também a gente pode levar em consideração que tem a adenosina trifosfato, que é o ATP, e essas reações energéticas levam em consideração o fósforo. Temos também o silício. O silício é um nutriente que leva em consideração a rigidez e a elasticidade. E o boro, a gente pode considerar que está ligado ao alongamento celular. Então, dando continuidade aos nossos grupos, vamos para o grupo 3, que podem ser compreendidos como nutrientes que permanecem na forma iônica. Dentro desse grupo nós temos o potássio, temos o cálcio, o magnésio, temos o cloro, o zinco e também o sódio. Antes de começar a falar sobre esses grupos, a gente tem que levar em consideração que todos eles são requeridos como cofatores enzimáticos. O potássio, por exemplo, ele é requerido como cofator de mais de 40 enzimas. E além disso, ele também estabelece o turgor celular. Então, tem células, como um exemplo clássico, a célula guarda, responsável pelas trocas gasosas na planta. O turgor quando o potássio entra ou quando o potássio sai, controla, tem um controle osmótico aí. Então, o potássio também serve para isso. Mas também temos o cálcio, né, que está envolvido na hidrólise do ATP, o magnésio, né, na transferência de fosfatos. Também temos o cloro, que ele está relacionado na evolução do oxigênio na planta. Também temos o zinco, que é um constituinte da álcool desidrogenase, e também temos o sódio. O sódio está envolvido na regeneração, né, do fosfenolpiruvato em plantas C4 e Ca. Então agora vamos para o grupo 4. No grupo 4 são nutrientes envolvidos em reações redox. Dentro desse grupo nós temos o ferro, manganês, temos o cobre, o níquel e o molibdênio, né? No ferro, a gente pode levar em consideração
que eles fazem, além das reações M na fotossíntese, também está presente na fixação do nitrogênio e também muito presente na respiração. O manganês é envolvido em algumas desidrogenases. O cobre, por exemplo, faz parte do ácido ascórbico oxidase. E também ele é um constituinte da plastocianina, que também está bem presente naquela parte de fotossíntese. O níquel ele é um constituinte de hidrogenases e o molibdênio de nitrogenases e da nitrato redutase. Nitrato redutase que tem uma função muito importante dentro da planta, tornando o nitrogênio assimilável para ela, tá? Então aqui também está outra classificação também muito conhecida e amplamente divulgada. Há controvérsias quanto a essa classificação, mas também vale ressaltar ela. Então eu vou aqui explicar um pouquinho sobre ela. Temos aqui os macronutrientes: o nitrogênio, o potássio, o cálcio, o magnésio, o fósforo e o enxofre. Esses perfazem cerca de 95% da matéria seca da planta. E ele está presente em mais de 1000 miligramas por quilo de peso seco. Por outro lado, alguns desses macronutrientes também a gente pode compreender que eles estão em baixas concentrações no solo. Muitas vezes eles precisam ser acumulados contra gradiente de concentração para conseguir entrar na planta. E a disponibilidade pode depender de fatores como precipitação, temperatura, vento, também o tipo de solo e o pH. Então, pessoal, já falando um pouquinho dos macronutrientes, vamos falar um pouquinho dos micro também. Eles são nutrientes minerais requeridos em menores quantidades do que os macro, como por exemplo no nitrogênio, fósforo e potássio. Nesse grupo aqui a gente abrange o boro, o cobre, ferro, zinco, também tem outros, como por exemplo o molibdênio, o manganês, o níquel, mas de qualquer forma, sintetizando aqui, eles têm muita ação relacionada a íons metálicos de ação redox, né? Como a gente comentou naqueles grupos anteriores, né? E a base para sua ocorrência é como cofator enzimático, né? E então eles praticamente aceleram algumas reações importantes no metabolismo da planta. No entanto, quando eles estão presentes em concentrações elevadas, essas propriedades que os tornam íons importantes na planta também levam a formações de espécies reativas de oxigênio, né? E isso pode trazer efeitos deletérios, consequências prejudiciais para a célula. Mas assim, os micronutrientes eles estão envolvidos em praticamente todos os processos metabólicos e celulares, né? Como no metabolismo energético, em funções primárias e secundárias do metabolismo, né? Na proteção celular, regulação gênica, em hormônio de percepção, transdução de sinal e também, enfim, reprodução, muitas outras funções. No tratamento das deficiências nutricionais, a gente pode considerar o quê? Que as principais perdas de nutrientes desses sistemas agrícolas acontecem devido à lixiviação, que carrega os nutrientes dissolvidos, principalmente o nitrato. Em solos ácidos, a lixiviação de outros nutrientes, além do nitrato, pode ser diminuída com a adição de calcário, para tornar o solo mais alcalino. Afinal, muitos elementos minerais formam compostos menos solúveis quando o pH é superior a 6. Fazemos a gessagem também para que o pH em perfis inferiores ao solo também possam ser corrigidos, como na faixa de 20 a 40 centímetros de profundidade. O perfil de 0 a 20, o calcário é capaz de corrigir, mas em perfis mais abaixo requer gesso. A maioria dos fertilizantes químicos contém sais inorgânicos, dos macronutrientes nitrogênio, fósforo e potássio. Os fertilizantes que contêm apenas um desses nutrientes são os chamados fertilizantes simples. Fertilizantes que contêm 2 ou mais nutrientes minerais são chamados de fertilizantes compostos. Essa é uma tabela de compatibilidade entre fertilizantes e corretivos para obtenção de fórmulas comerciais destinadas à aplicação no solo. Então, dentre todos esses corretivos e fertilizantes aqui,
Para a gente fazer uma combinação entre um e outro e a gente ter um fertilizante composto, temos essa tabela aqui. Então, os que têm um C aqui, eles são compatíveis. Os que têm o Cl têm compatibilidade limitada e os incompatíveis, eles têm esse I aqui laranja. Para a gente fazer a comparação e ver se eles realmente são compatíveis, o que a gente faz? A gente pega exemplos como, por exemplo, os fosfatos naturais aqui, e a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com o nitrato de sódio. Então a gente vem na parte de fosfatos naturais, a gente acompanha a linha e chega até a coluna do nitrato de sódio. Então a gente chega à conclusão de que ele é compatível, porque tem um C verde. Mas a gente pode também pegar esse termofosfato, por exemplo, que na linha dele, quando a gente chega em comparação, a gente chega na coluna dos fosfatos naturais, percebemos que há incompatibilidade. Se continuarmos na linha aqui do termofosfato e chegarmos aqui no nitrato de potássio, a gente pode perceber que ele tem uma compatibilidade limitada, né? Eles podem ser... E o que a gente pode concluir com isso? Que eles podem ser misturados pouco antes da aplicação ou em proporções limitadas. Essa é a hora de concatenar as ideias. Então vamos fazer uma revisão da aula de hoje. Eu iniciei a aula com a introdução, falando sobre os elementos essenciais e que, sem elementos essenciais, as plantas não completam seu ciclo de vida. Na deficiência desses elementos essenciais, acontece um estresse na planta. Esses elementos são classificados em dois tipos: as funções bioquímicas, e são elencados naqueles grupos 1, 2, 3 e 4, e também do ponto de vista agronômico, que isso é relacionado à quantidade ofertada à planta. Então, elas são classificadas em macro e micro. Além disso, também existem elementos benéficos. Esses elementos benéficos podem ser considerados essenciais para algumas plantas, não todas. E, de maneira geral, elas promovem o crescimento da planta. Então, para tratar essas deficiências, a gente precisa compreender que, mesmo o nutriente estando ali, ela pode não estar da melhor maneira, da maneira mais assimilável para a planta. Então a gente pode ter alguns cuidados relacionados a isso, como a calagem e a gessagem. Com a calagem e a gessagem, a gente consegue deixar o solo com um pH tanto nas camadas superiores de 0 a 20, como de 20 a 40, as mais inferiores, um pH de uma maneira que fique fácil a assimilação para a planta, fica um pouco mais digerível aquele nutriente para a planta. E além disso, a gente precisa adicionar ali o fertilizante, caso esteja em deficiência ali perto da planta. E a gente pode adicionar esse fertilizante com compostos ou simples, né? Fertilizantes compostos ou simples. Simples é quando você foca em ofertar apenas um nutriente. Compostos são quando você combina nutrientes e colocam ali a planta. E como eu expliquei na última tabela, existem combinações para ver se os nutrientes são compatíveis ou não.